Boa noite. Estamos começando mais um programa O Livre. O nosso convidado desta noite já foi prefeito de Várzea Grande, deputado federal, senador por Mato Grosso e governador do estado. Formado em agronomia, ele é PhD em política. Estou falando do governador Júlio Campos. Muito obrigado pela aceitação do convite, governador. A honra é minha, porque já sou seu telespectador e seu assíduo leitor desde os bons tempos do estado de São Paulo, da Veja. É uma honra. É um prazer meu de estar diante de um dos maiores e mais brilhantes jornalistas do nosso país. Obrigado, governador. Eu vou entrevistá-lo em companhia da Laís Lucatelli e do Rodrigo Vargas, jornalistas do site O Livre. Governador, o senador José Sarney, ex-presidente José Sarney, ele repetia, eu ouvi várias vezes ele dizer a seguinte frase: política só tem porta de entrada, não tem porta de saída. O senhor assumiu todos os cargos abaixo da idade média, né? da idade comum. O senhor começou a atividade política em 1964, o senhor tinha 18, 17 anos. O senhor foi prefeito de Várzea Grande em 1972, o senhor tinha 26 anos quando assumiu. Deputado federal pela primeira vez com 32. Governador com 36. Senador com 44. Depois o senhor voltou a ser deputado federal. Eu quero saber o que o senhor vai ser agora ainda. Você já me pegou numa pergunta. Pois é, porque não tem... Eu esperava essa pergunta para o final. Não tem. Já dizia o meu padrinho político aqui em Mato Grosso, o saudoso senador Filinto Miller, homem de muita controvérsia, de muita fama, e que para nós mato-grossenses era um ídolo, porque trouxe muito benefício para o Estado. De que você entra na política pelos incentivos dos amigos e não consegue sair da política por causa dos inimigos e dos adversários. Então, realmente, a política, eu acho que a política nasce com a pessoa, já vem no sangue. E eu, desde guri, pequeno, já interessado pela política, já acompanhava meu pai, que foi prefeito de Várzea Grande por 2 vezes, os meus tios, que foram deputados. A família. A família Campos, genético. entre os quais até depois tivemos um outro familiar nosso que brilhou, não só na política internacional, que foi o embaixador Roberto Campos, como também brilhante brasileiro, que até hoje ainda é moderno nos seus conceitos, que eu trouxe como inteligentemente quando fui governador para ser nosso senador por Mato Grosso, e foi durante 8 anos senador. Então a gente gosta da política, participa da política, e eu acredito que depois de regenerado a minha saúde, com um fígado novo, após o transplante que fiz lá no Ceará, estou me sentindo revigorado e posso realmente, se assim entender o meu partido, que é o Democratas, e também os meus amigos e a população de Mato Grosso, posso até voltar a disputar o mandato ano que vem, em 2018, em qualquer nível. Seja legislativo, executivo. Júlio Campos será candidato. Governador, o senhor relembrou o histórico aí da sua família, o seu pai como prefeito, vereador, o seu irmão foi governador, senador. Por que o senhor rejeita tanto esse rótulo de oligarquia relacionado à família Campos? Porque, veja bem, nós nascemos do voto popular. Não viemos de nenhum regime ditatorial, nenhum regime militar, nada. Sempre pelo voto do povo. Embora fomos filiados a partidos que apoiaram determinadas correntes, por exemplo, a minha origem é do PSD, do tempo que foi um partido criado por Getúlio Vargas, num braço junto com o PTB. A nossa origem é PSDista, contra a UDN. Perfeito, de Mato Grosso. Só o bipartidarismo veio depois. Depois que veio. Aí, no início, primeira filiação minha ainda foi no PSD. Em 1965, eu já participei como coordenador do movimento PSDista pró-Pedro Pedrocian, governador de Mato Grosso. Então, naquela campanha já era um entusiasta, jovem, já mobilizei a juventude. E depois desse período, nós iniciamos na vida pública. Meu pai já não era mais
prefeito quando fui candidato. Em 72 eu já tinha deixado a política, já era apenas empresário, como antes de ser político já era empresário e ele resolveu não candidatar mais. Não quis nem ser suplente do filhinho do Miller na última eleição de 70. Ele foi convidado. Seu Fiote. Ele era muito humilde e dizia, eu não tenho condição, vai que o Filinto morre e eu seja convocado. Eu não tenho cultura para ser senador. E realmente, 2 anos, o Filinto foi eleito em 72, 73 veio o acidente de Orly e o Filinto morreu, o suplente ficou com 7 anos de mandato. Então, essa coisa é muito complicada, escolher vice-suplente que não estão preparados para o cargo. E eu, lançado pela população, fui candidato com 25 anos, me elegi com 25 anos, porque a eleição era em outubro, né? E tomei posse já em janeiro, porque meu aniversário é dezembro, com 26 anos, prefeito de Várzea Grande. Mas naquele tempo, pós uma eleição direta, a gente tinha ideal. Eu fui prefeito, já sonhava em ser deputado. Preparei uma administração com uma equipe jovem, fazendo um trabalho diferente, fiz obras magníficas, com a duplicação da pista, que sai daqui da Ponte Júlio Miller até o aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Fiz a duplicação da Filinto Miller, que homenageei o Filinto com a principal avenida de Várzea Grande. Então, já pensando em ser deputado estadual. Mas aí veio a divisão do estado de Mato Grosso, né? Em 78, ao invés de eu ser estadual, eu já tive que ser convocado para ser federal. E fui o mais votado deputado federal da história de Mato Grosso. Augusto. Primeiro de 3 mandatos. Eu tive 41 mil votos num eleitorado de 200 e poucos mil eleitores que votaram. Foi 30 mil votos de diferença do segundo colocado. O primeiro colocado fui eu com 41, o segundo foi com 11 mil votos. Quer dizer, então foi uma votação estrondosa. O que me credenciou, governador, daí a 4 anos, ser um candidato quase que natural a governador do estado. Agora, a oligarquia é quando a pessoa impõe, né? Foi mera coincidência, saiu eu e o Jaime. O Jaime começou como prefeito de Várzea Grande e fez carreira própria. Hoje nós temos eleitorados independentes. Dizem que há jaimistas e julinheiros. Então não considero uma oligarquia, né? Porque também não conseguimos transformar aquela pressão sempre pelo voto, né? Apesar de não ser uma oligarquia, como o senhor disse, a família Campos está no poder, governando Várzea Grande há algumas décadas, algumas vezes fica fora do mandato, outras alguém da família volta. Atualmente temos a prefeita Lucimar Campos, que foi cassada há alguns dias. Na eleição passada, o marido dela, o seu irmão Jaime Campos, jogou a toalha e desistiu de ser candidato a senador. A reeleição, né? O seu filho, Júlio Neto, também não conseguiu se eleger. Como fica o futuro da família Campos agora? Acabou a era Campos? O senhor não vai deixar mais sucessores? Veja bem, nós até pensamos nisso. Estamos até preocupados com isso, porque nós temos um patrimônio político muito grande. Muito trabalho feito por Mato Grosso, não só eu, como Jaime Campos. Né? Não só como governador que fomos, como também senador, deputado, os mandatos legislativos nossos, nunca tivemos nenhum comprometimento. Graças a Deus, né, de todos os escândalos que vêm ocorrendo nos últimos tempos na política brasileira, na política mato-grossense, você não vê nenhum nome, nem de Júlio, nem de Jaime Campos, nem de alguém da nossa família sujo, ou ficha suja, ou comprometida com essas denúncias gravíssimas que têm saído. Graças a Deus. É verdade. E também, o que ocorre? Mas os nossos filhos, a geração nova, não quer participar da política. Como todo jovem de hoje, é difícil você conseguir fazer a cabeça do jovem para disputar um mandato eletivo, para vir para a política partidária. Está acabando. Não há antigamente tinha aquelas alas jovens dos partidos que incentivavam. Eu mesmo fui fruto do incentivo do Filinto Miller, do Ponce de Arruda, que estimulava o jovem a entrar nos partidos, né, e ser candidato. Hoje, a juventude nossa não quer. Nós tentamos, na eleição passada, o Jaime Campos, em 2014, tinha todas as condições de ser reeleito senador. Mas, mediante o custo da campanha, o orçamento que nos apresentaram, ele falou, não compensa, nós não temos a fama de ir para Brasília para negociar emendas, nós não temos aquela característica de que ir para um cargo público e se aproveitar sem enriquecer. Então, nós íamos ter uma campanha, muito voto, mas ia custar um pouco caro a eleição. Falei, bom, já que é assim, então vamos apoiar o governador Pedro Táxi, que era nosso candidato a governador, e vamos apoiar um outro senador. Nós não fazemos questão de cargo público. Eu tinha lançado meu filho, Júlio Neto, para deputado estadual, ele também, contra gosto,
falou, vou ser candidato para agradar o senhor quer que eu seja político. Mas não é minha vocação. Minha vocação é ser empresário. Realmente, ele gosta da parte empresarial. Mas aí ele não tivemos sucesso, porque ele, jovem, rebelde, não quis obedecer ao meu sistema de fazer campanha, terminou ficando como primeiro suplente do Democrata, né? E quarto suplente da coligação nossa. Como a nossa coligação só tem um suplente em exercício, exercendo o mandato, que é o deputado Jajá Neves, então ele está na expectativa de nem ter oportunidade, né, de assumir. E por isso está. Acho que a nova geração não é fácil. Queria aproveitar a experiência política do senhor para tentar decifrar o seguinte mistério. Eu, pessoalmente, confesso que eu nunca vi tantos políticos e empresários também envolvidos em casos de corrupção. Isso em escala nacional é o que vem revelando a Operação Lava Jato e outras operações, inclusive algumas feitas aqui. Eu nunca vi. Agora, advogados e devotos de políticos envolvidos dizem que não, foi sempre assim. Eu não acho que foi. Não, sempre foi, porque a corrupção aqui, caixa 2, sempre existiu e tal. Eu queria que o senhor fizesse essa análise. Se a corrupção aumentou em escala industrial, quais são as razões desse fenômeno? Veja bem, realmente é assombroso. Eu já fui candidato várias vezes em eleições majoritárias. Para o governo do estado eu disputei 2, ganhei uma e perdi a outra, a de 98 para o finado Dante de Oliveira. Disputei a eleição majoritária de senador, de prefeito, o Jaime já disputou a eleição de governador, de senador, de prefeito várias vezes, e nunca vimos um comportamento ruim, não só do eleitor, que também mudou a maneira. Antigamente o eleitor era partidário, entusiasmava, vestia camisa, lutava por você. Hoje o eleitor quer saber quanto vai ser, né? Infelizmente o eleitor brasileiro, como é também o mato-grossense, tem participação nessa maneira, nessa conduta ruim de fazer política, e virou uma indústria de gastos, de dinheiro. E o voto é deles, são eleitos. Né? E aí o cidadão, para se eleger, precisa gastar com horário eleitoral, que não é gratuito, coisíssima alguma, Augusto. É a coisa mais cara do mundo, né? Hoje, uma campanha. Você tem que fazer. O Mato Grosso é um estado enorme, de eleitorado espalhado por um território de 1 milhão de quilômetros quadrados, uma população rarefeita, que você tem que andar de avião, não consegue fazer campanha de carro em Mato Grosso, é muito longa a distância. Então, os custos de uma campanha eleitoral é muito caro aqui no estado. E não vou dizer que também a nível de Brasil, isso generalizou no Brasil. Então, eu acho que a corrupção aumentou porque o cidadão que é candidato, muitas vezes não tem candidato. E também não é todo mundo. Tem sindicalista que elege, não é corrupção, mas elege com a máquina sindical. Os segmentos, professorado, industrial, não sei o que lá, cada um elege. O pessoal das federações da indústria, do comércio, sempre tem um candidato, a da agricultura. Aqui em Mato Grosso tem muitos candidatos que são bancados pela ProSoja, pela Famato, os segmentos. Então, isso aí dificultou. Isso aí aumentou, então, essa situação vexatória. Mas aumentou mesmo, governador? Ou os instrumentos de controle se tornaram mais aprimorados? Ou seja, o Ministério Público, a própria imprensa, a sociedade controlando mais, enfim, essa percepção de que a corrupção aumentou, não estaria relacionada também a isso? Não, é que não tinha. Isso. É que não tinha tanto. A campanha não era tão cara como hoje. Hoje virou uma coisa difícil, né? O próprio eleitorado também, como falei para você, ele modificou a maneira de votar, de dar o voto. Ele estava sempre exigindo alguma coisa. E inventaram essa história de mídia eletrônica maravilhosa. As campanhas, em vez de falar... Eu fui candidato a primeira vez a prefeito, o debate era ao vivo. Você ia no seu dia de horário, você ia para a televisão, falava, meus amigos eleitores, eu estou aqui. Agora não, agora você tem que montar aquela parafernália, tem que contratar produtoras caríssimas. Então tudo isso ocasionou isso. E aí o que aconteceu? O empresário, que sempre ajudava, mas sem grande respaldo, aí ele falou, não, eu vou ajudar, mas eu quero a compensação. Aí veio. Agora, eu acho, discordando ligeiramente do Rodrigo, que o Joesley, né, Batista, eu acho que ele disse o que é verdadeiro. A partir de 2003 foi institucionalizada a corrupção impune, né? Porque eu nunca vi, já houve esse tipo de aliança partidária que fica parecida, né, aliança.
com organização criminosa, governador? Você já viu isso? Nunca vi. Nós já tivemos grandes disputas eleitorais nesse país, aqui em Mato Grosso também, mas nunca teve esse tipo de... As compulsões mais esdrúxulas, compra de horário, por exemplo, esse é o tarde horário eleitoral. O partido tem 1 minuto e meio, ele tem um custo. Hoje, para ele vir apoiar um candidato majoritário, ele cobra. Eu tenho 1 minuto e meio, eu quero cargos e quero dinheiro antecipado. Tem que bancar todos os candidatos a deputado estadual, deputado federal, dessa coligação, desse partido, porque senão eles não dão um horário, 1 minuto e meio que ele tem na televisão para o candidato majoritário. Então isso aí tudo... E além disso, você tem razão, aumentou também os controles, né? Hoje é muito rigoroso, a Justiça Eleitoral se equipou, os tribunais de contas que cedem os auditores para acompanhar, realmente, mas mesmo assim, as coisas por baixo pioraram muito. Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco. Estamos encerrando agora o primeiro bloco da entrevista com o governador Júlio Campos. Voltamos já já.